Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira, trazendo a atualização do nosso Power Ranking da temporada da NBA, né? Faz aí basicamente um mês, desde a última atualização, sim, um mês, né? Eu realmente dei uma vacilada, né? O plano é atualizar o Power Ranking de 15 em 15 dias. Só que, velho, nas últimas semanas, né? Pô, teve trade deadline, aí veio a pausa pro All-Star, então ficou meio bagunçado, acabei vacilando, mas estamos aqui hoje pra, né, atualizar. Vamos aqui ranquear os melhores e piores times da temporada. Deixa eu botar aqui na tela. Ó, tá aqui na tela a tier listzinha. E vamos lá, né? Vamos aqui, como sempre, começando do pior para o melhor. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça de dar uma conferida lá nas promoções da Centauro, parceira do canal para essa temporada. Lá você encontra os melhores preços nos melhores produtos relacionados a esporte, né? Temos chuteiras, tem tênis de assinatura de basquete, tem tênis para corrida, tem roupa de academia, roupa para sair, jersey de NBA, camisa de futebol americano, bola de basquete, enfim, bola de futebol. Cara, lá você encontra tudo. E tudo com preços excelentes. E utilizando o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, você consegue 10% de desconto a mais em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então vai lá na Centauro, dá uma olhadinha e usa o cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Vamos lá então, vamos aqui começar. Ó, os 15 piores, eu vou fazer rapidão e vou dar uma atenção maior pros 15 melhores. Porque os 15 piores, gente, porra, são os piores, eles não merecem. Vocês, times que estão entre os 15 piores, vocês não merecem atenção, porque vocês estão fazendo um péssimo trabalho. Agora, os 15 melhores já estão, né? Já estão merecendo uma moral. Então, vamos aqui com os 15 piores bem rapidinho, começando com o pior time da NBA, que pra mim é o Sacramento Kings. Na última edição, o Kings ficou 3 posições acima, mas, cara, não tem jeito, né, mano? Um time com 12 vitórias e 44 derrotas, não dá, né? Não dá. Né? É um time que tem o terceiro pior rating ofensivo, o terceiro pior rating defensivo também. É um time que entrou na pausa pro All-Star com 14 derrotas seguidas, tá? Cara, assim, é um time horroroso. É um time que, em relação à temporada passada, tá tendo um desempenho 10,8 pontos pior a cada 100 posses de bola, cara. É a maior queda de desempenho da liga em relação à temporada passada. Tudo tá dando errado, né? DeRozan, Sabonis, Zach LaVine se provaram uma péssima ideia. Inclusive, LaVine tá até fora do restante da temporada. Então, assim, tudo deu errado em Sacramento. O tanque é uma realidade concreta por lá. E, pra mim, é o pior time da NBA, tanto em termos de campanha, né, o time com mais derrotas, né, na temporada. Na verdade, é o time com mais derrotas, tanto em termos de performance mesmo. É um basquete horroroso. É um basquete horrível que o Sacramento apresenta. Então, o Sacramento, pra mim, é o pior time. O segundo pior, eu vou de Washington Wizards. E aí é uma questão até de... não só de planejamento, porque o Wizards quer tancar. O plano do Wizards é ter uma das piores campanhas pra ter uma das melhores escolhas no próximo draft. Mas também é uma questão de experiência, né, cara? O Washington Wizards o... Cadê aqui, ó? Aqui, ó. É o time que mais utiliza novatos dentre todos os times da NBA. Né? O Wizards tem um percentual de minutos por novatos de 52%, cara. Né? Então é um time que, além de ser um time jovem, é um time que quer perder de propósito. Então, estar na 29ª colocação aqui no Power Ranking não chega nem perto de ser uma ofensa. Na verdade, é o objetivo do Washington Wizards. Então, o Wizards fica em 29º, tem o segundo pior rating ofensivo, o segundo pior rating defensivo,
Uma coisa boa que dá pra tirar dessa temporada do Wizards, pra além das trocas que o time fez na deadline, que de fato foram trocas bem boas, né? A troca pelo Anthony Davis, a própria troca pelo Trae Young, foram duas trocas que eu gostei bastante. E são trocas visando a temporada que vem. Pra essa temporada os dois nem devem jogar. O AD já foi retirado da temporada. Eu acho que o mesmo deve acontecer com o Trae Young. Mas além das trocas que eu achei boas, é importante falar sobre a evolução de alguns jovens, né? O Alex Sarr tá fazendo uma ótima temporada. O Keyshawn George tá fazendo uma excelente temporada, né? Segundo a ESPN Stats e Info, o Keyshawn George tem uma média de 30,3 pontos mais rebotes, mais assistências por 36 minutos. É um aumento de quase 10 em relação à temporada passada. Entendeu? Assim, ele tá jogando muito bem. É o segundo maior salto entre os 263 jogadores que atuaram pelo menos 500 minutos em cada uma das duas últimas temporadas. Então ele tá tendo uma evolução bizarra, assim como o Alex Sarr. Trey Johnson vem fazendo uma ótima temporada de calouro. Então, assim, é o plano. O plano do Wizards é, de fato, ser um time ruim e está sendo o segundo pior time, na minha opinião. O Wizards, que na última edição ficou como o pior, nessa ganha uma posiçãozinha e fica em 29º. Em 28º, o Brooklyn Nets. Outro que também é o combo, né? Falta de experiência com intenção de ser ruim. 15 vitórias e 38 derrotas na temporada. 26º rating ofensivo. 26º rating defensivo também, né? É um time que, assim... O Nets é ruim em diversos aspectos, né, cara? Tipo, é um time péssimo em contra-ataque, segundo ESPN Stats e Info. É o último em saldo de pontos, tanto em contra-ataque como também no garrafão, né? Tem um saldo negativo em contra-ataque e negativo em pontos do garrafão. É o único time que está entre os 5 piores, tanto em porcentagem de arremessos do adversário no garrafão. Os adversários têm um aproveitamento de quase 60% dentro do garrafão do Nets, como em porcentagem de arremesso do adversário que ocorreram dentro do garrafão. Né? Ou seja, é um time que cede muitas tentativas no garrafão e cede uma alta eficiência dos adversários no garrafão. Então, é um time horrível no garrafão, é um time horrível em contra-ataque. É um time que quando chega nos últimos 5 minutos, tudo dá errado, né? Talvez de forma intencional, talvez. Mas é algo que está comprovado em números, né? O Nets tem um retrospecto de 5-18, 5 vitórias e 18 derrotas, 21,7%, em jogos em que a diferença era de 5 pontos ou menos nos últimos 5 minutos, o que é o pior desempenho em clutch para qualquer time nas últimas 10 temporadas. Então, assim, é um time que é ruim em vários aspectos, tem, obviamente, seus pontos positivos, né? A temporada do Igor Dame, a temporada do Nolan Traoré, que vem ganhando mais cancha, né? O Michael Porter Jr. vem fazendo uma ótima temporada, se valorizando, né? Pensando numa possível troca na off-season. Então tem seus pontos positivos, mas no geral é uma temporada péssima para Brooklyn em termos esportivos, mas muito boa pensando em futuro, porque tá tendo uma campanha ruim, deve ter uma pique alta e deve acumular mais jovens nesse próximo draft. Então, Brooklyn Nets 28º, 2 posições abaixo do que esteve na última edição. 27º, Indiana Pacers, né? Fechando aqui, né? O quarteto do tanque. Indiana Pacers em 27º, com 15 vitórias e 40 derrotas. É um time que fechou, né? Essa última semana vencendo 2 jogos seguidos, né? Contra Knicks e contra Brooklyn. 2 vitórias que eu acho que não estavam no planejamento do Pacers, que obviamente tá pensando em tanque, ainda mais depois da troca do Zubat, né? Onde eles mandaram pro Clippers a escolha deles desse draft, só que é uma escolha que tem proteção top 4, ou seja, se a pick do Pacers ficar no top 4, ela fica em Indiana. Então é óbvio que o Pacers não tem a intenção de vencer mais jogos, só que acabou vencendo os últimos 2, inclusive a vitória contra Brooklyn foi sem Nembhard, Nesmith e Siakam. O Pacers não queria ganhar de jeito nenhum, só que o Brooklyn queria menos, então acabou que venceu quem queria... na verdade, venceu quem perdeu. Né? O Brooklyn que venceu o jogo, mesmo tendo perdido, porque pelos objetivos dos times na temporada, a vitória ali era uma derrota. Então, assim, essas 2 últimas vitórias do Pacers não estavam no script, mas eu acredito que nessa volta do All-Star
a gente deve ver um Pacers ainda pior, tá? Ainda pior. Então, enfim. O que a gente vai ver de lesão em Indiana nesse pós-All-Star é putaria, tá? É Siakam que vai arrumar uma lesão ali, é Neymar que vai arrumar uma lesão. Esperem pra ver. Esperem pra ver. E só pra registrar, né, o Pacers e o que ilustra, né, a queda brutal do Pacers de uma temporada pra outra, o Pacers tem a maior queda em toda a NBA em relação à temporada passada em percentual de vitórias e em eficiência ofensiva. Né, o Pacers marca 6,6 pontos a menos a cada 100 posses de bola em comparação à temporada passada. Tá? Então, assim, é um time que piorou em tudo. Obviamente, a falta do Haliburton é um fator considerável, mas eu acho que o principal é a falta de vontade mesmo de vencer. Né? Então, é isso. Então, 27º Pacers, 26º, né? Fechando aqui essa parte de baixo aqui da tier list. Outro time de tanque, né? O Utah Jazz. E aqui, sim, o Jazz é descaradamente um time de tanque. Inclusive foi multado em $500 mil pela própria NBA por conta do tanque descarado que o Jazz tá fazendo. Todos esses times aqui, galera, estão tancando, tá? Todos. Pacers tá tancando, Nets tá tancando, Wizards tá tancando, Kings tá tancando. Só que o tanque do Jazz talvez seja o mais descarado entre todos. Não é à toa que foi o que a NBA aplicou a punição mais severa. O Pacers também foi punido, mas foi multado em $100 mil. O Jazz foi multado em 500 mil. E por quê? O que diferencia o tanque do Jazz pro tanque dos outros times? Esses times aqui, eles estão perdendo, mas estão perdendo assim, jogando mal, né? Tem jogos aqui ou ali onde o Pacers dá uma poupada no Siakam? Tem! O Kings e tal, talvez tenha segurado demais a volta do Sabonis para perder mais jogos? Talvez. Mas o Jazz, cara, o Jazz é o seguinte, o que o Jazz tá fazendo? Ou pelo menos estava fazendo, porque eu acho que agora não vai fazer mais porque a NBA tá em cima. O Jazz, qual que era a estratégia do Jazz? Começar o jogo com os titulares, manter os titulares jogando até o fim do terceiro quarto e no quarto período tirar os titulares. Essa vinha sendo a estratégia do Jazz, uma estratégia que claramente é para tancar. Você joga a sério 3 períodos e no quarto período você entrega o jogo com os titulares no banco. O Jazz fez isso contra o Magic, o Jazz fez isso contra o Heat, o Jazz fez isso contra outros times, até que chegou o ponto que a NBA olhou e falou, pô, Jazz, quer tancar, irmão? Pelo menos disfarça. Né? E aí a NBA foi lá e pá, $500 mil de multa. Acredito eu que o Jazz não vai repetir essa estratégia. Inclusive o Jazz até já mudou a abordagem, né? O que o Jazz fez? O Jazz tirou o JJ da temporada. Né? Claro, uma justificativa mais do que válida, né? Foi encontrado um tumor benigno no joelho do JJ. Então é uma ótima justificativa para tirar o cara. Mas tirou ele da temporada. E eu não duvido de outros jogadores começarem a ser retirados com mais frequência. Eu não duvido do Markkanen, por exemplo, nos últimos 15 jogos ali, sofreu alguma lesão no treino. Não duvido disso acontecer. Porque se não pode tirar os titulares no quarto período, que é o que o Jazz vinha fazendo, eles vão arrumar um outro jeito de perder. Porque o Jazz quer ficar com uma das melhores escolhas, até porque, tem um detalhe, se a pick do Jazz não ficar entre as 8 melhores do draft, ela vai para Oklahoma. Porque o Oklahoma tem direito à pick do Jazz. Então é óbvio que o Jazz não quer correr nenhum risco de perder sua escolha desse draft, até porque é um dos drafts mais recheados de talentos dos últimos anos, né? Acho que é bem comparável com esse último draft, que foi espetacular. E o Jazz vai querer uma pique alta. O Jazz que, desde que trocou Mitchell e Gobert, tá nesse projeto de tanque e nunca conseguiu uma pique top, né? O Jazz não teve a primeira escolha em nenhum desses últimos drafts. Né? E tentou, viu? E fez força pra conseguir. Então é óbvio que o Jazz não vai querer correr risco nenhum de perder essa escolha. E aí, então, a estratégia que eles devem utilizar nesse pós-All-Star deve ser realmente de tirar os caras da temporada. Já tirou o JJ, acho que o Markkanen em breve também vai ser retirado. E se bobear até o
Até Caramba, como que me foge o nome do menino? Caramba! Pô, não é possível que eu... É tanto nome, cara, que eu esqueço o nome do menino. O menino bom do Jazz. Que até a galera pediu pro All-Star. Keontae George. Eu tava com o Keyshawn George na cabeça. Keontae George. Não duvido até do próprio Keontae George em breve também ser retirado da temporada. Porque, velho, não tem jeito, mano. Time de tanque é isso. Time de tanque é isso. E eu não sou contra o tanque não, tá? Só quero deixar claro. Não sou contra o tanque. Eu só achei meio feio o jeito que o Jazz tava tancando, tá? Tanto que a própria NBA também achou feio e puniu os caras. Enfim, seguindo. Então, última prateleira fechada. 25ª posição, eu vou com o nosso Pelicasso, que diferente desses outros times aqui, o Pelicans não tá perdendo de forma intencional. Apesar de parecer muito que o Pelicans tá perdendo de forma intencional, o Pelicans não tá tancando. Até porque a pique do Pelicans é do Hawks. Eles não têm controle da sua pique, então não faz sentido o Pelicans perder de propósito. O problema é que o Pelicans é ruim, né? É ruim. É um time ruim, é um time que joga mal, é um time que tem até agora na temporada 41 derrotas e só 15 vitórias, entendeu? É um time que tá entre os piores em ataque e em defesa. É o 25º rate ofensivo e o 27º defensivo, entendeu? É um time que tem o 25º pior net rating da liga. É um time muito ruim. Muito ruim. Nos últimos jogos, até que o Pelicans conseguiu alguns bons resultados. Mas, cara, é um time horrível, tá? Horroroso. Assim, é um time que tá entre os 7 que estão entre os 10 piores nos dois lados da quadra, né? É um dos piores ataques, uma das piores defesas. É um time que tem a segunda pior campanha em jogos que foram decididos por 5 pontos ou menos nos últimos 5 minutos, ou seja, é um time que derrete no final dos jogos. E se fosse um time de tanque, seria explicável, do tipo, pô, mano, a gente tá chegando no final do jogo, o jogo tá apertado, vamos tirar o pé pra perder. No caso do Pelicans, não, o Pelicans perde porque de fato é ruim. Porque não tem motivo pro Pelicans querer perder de propósito. Então, assim, é um time que é o 29º em percentual de acerto dentro do garrafão. É um time que cria muitas oportunidades dentro do garrafão, mas converte poucas oportunidades. É o último em saldo de arremesso de 3 pontos. Entendeu? Então, cara, é um time ruim em todos os aspectos. O que se salva nesse time do Pelicans são os dois novatos, né? O Fierce e o Derrick Queen, que vem fazendo boas temporadas de calor, especialmente o Derrick Queen. O Zion Williamson, que surpreendentemente tem ficado saudável, tá? Tem ficado saudável, tá conseguindo jogar, tá conseguindo manter uma boa forma. E o Trey Murphy, que vem fazendo uma temporada excelente. De resto, cara, tudo é ruim em New Orleans e as 15 vitórias e 41 derrotas são provas disso, né? E reforço, são 15 vitórias e 41 derrotas não querendo perder de propósito. Isso que é importante salientar. O Pelicans perde porque, de fato, é horroroso. Então, 25ª posição aqui pro Pelicans, 4 posições acima do que estava, né, na última edição, tá? 24º lugar, eu vou de Memphis Grizzlies. Eu vou de Menfudo, que acredito eu que agora, com a troca do DJJ, eles vão abraçar, de fato, o tanque. Eu não acho que o Memphis estava tancando antes, tá? Eu acho que o Memphis estava perdendo por ruindade e pelas lesões, né? Um time que sofre muito com lesões, não é de hoje. Agora, com o JJJ fora, aí eu acho que o Memphis vai, de fato, abraçar o tanque. Essas 33 derrotas, com certeza, vão aumentar muito nesse pós-All-Star. É um time que está em 23º em rating ofensivo, 19º em rating defensivo, ou seja, muito mal nos dois lados da quadra. Uma das poucas coisas boas desse time do Memphis é o Cam Spencer, né, que vem fazendo uma temporada muito boa. Ele e o Conk Nippel
são os únicos jogadores que acertaram 40% ou mais de bolas de 3 em pelo menos 100 tentativas e 90% ou mais de lances livres em pelo menos 100 tentativas. Né? Então, Cam Spencer está entre os jogadores mais eficientes da NBA nessa temporada. Realmente um baita achado desse time de Memphis. E de resto, não tem muito o que salvar nesse time do Grizzlies, não, tá, gente? Realmente não tem como. Não tem como salvar, né? É um time que, assim, é um dos times que mais entrega vantagens de dígitos duplos na NBA, né? O Grizzlies lidera a liga com 17 derrotas em jogos nos quais chegou a liderar por 2 dígitos. Nenhum outro time tem mais de 13 derrotas, vencendo por mais de 10 pontos. O Grizzlies tem 17, tá? Então, assim, é um time que não consegue segurar vantagem. É um time ruim, tá? É um time ruim. O que eu tô curioso pra ver do Grizzlies nesse pós-All-Star é o que eles vão fazer com o Ja Morant. Qual que vai ser o usage do Ja Morant nessa segunda parte da temporada? Porque não conseguiu trocar o cara. Né? O mercado do Ja Morant era tão ruim que eles não conseguiram trocar ele na deadline, mesmo quase dando o Ja Morant de graça para as pessoas. A única coisa que o Grizzlies queria em troca do Ja Morant era uma primeira rodada. E nenhum time quis dar uma primeira rodada no Ja Morant. Então, se o plano é trocar o Ja Morant no off-season, eles vão precisar valorizar o Ja Morant. E a forma que eles têm de valorizar ele é botando ele para jogar. Só que aí é uma sinuca de bico, porque se colocar o Ja Morant para jogar muito, se der um usage grande pro Ja Morant para ele se valorizar, corre o risco do Grizzlies vencer jogos. E aí, consequentemente, estragar o tanque. Então, eu tô curioso para ver o que o Grizzlies vai fazer. O quanto de minutos que eles vão dar pro Ja Morant e se eles vão realmente, sei lá, ou se eles vão abrir mão de valorizar o Ja Morant em prol do tanque. Eu tô curioso para ver qual que vai ser a estratégia do Grizzlies com o Ja Morant nesse pós-All-Star. E vamos ver o que vai ser do Grizzlies nessa segunda parte da temporada. Então, 24º Memphis Grizzlies. 23º eu vou de Dallas Mavericks. Esse aqui obviamente que o Dallas está tancando, né? Eu até acho que durante uma parte da temporada o plano de Dallas não era tancar. Eu acho que nas primeiras 4 ou 5 semanas Dallas queria competir. Não conseguiu porque o time é limitado. Se provou limitado. E também a lesão do Anthony Davis fudeu com qualquer chance de Dallas de ser competitivo. Só que a partir do momento da troca do AD, ali eu acho que Dallas realmente abraçou o tanque. E a partir de agora a gente vai ver um Dallas perdendo mais jogos, né? Um time que já tem 35 derrotas na temporada, é um dos piores ataques da NBA, tem o 27º pior rating ofensivo da liga, é um time que vai pro All-Star Break com 9 derrotas seguidas, sendo 8, né, contra times com campanhas positivas e uma contra o Hornets, que tá numa crescente muito boa. Então, assim, é um time que vem perdendo muitos jogos e deve perder ainda mais, pensando, obviamente, né, em ter uma escolha alta para rodear o Cooper Flag de mais talentos jovens. Cooper Flag, que inclusive é a única coisa boa do Dallas nessa temporada, né? O Cooper Flag vem fazendo uma temporada de calor histórica. Se ele terminar a temporada com os números que ele tem hoje, ele vai ser o 8º novato na história a ter média de pelo menos 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências por jogo. Os outros 3 que conseguiram isso foi o Larry Bird, o Michael Jordan e o Luka, né? Então o Cooper Flag caminha para ter uma das melhores temporadas de calouro da história. Ele já tá tendo, né, uma das melhores temporadas de calouro da história. Um número interessante é que sem o Anthony Davis, o que vai ser a realidade do Dallas agora, né, já que trocou ele pro Wizards, o Cooper Flag tem números de All-Star, tá? Sem o AD, o Cooper Flag tem 23,2 pontos de média a cada 75 posses de bola. Né? Então, tô curioso para ver, né, como que o Cooper Flag termina a temporada. Ele que realmente uma flor em meio ao lixão, né? Essa é a grande verdade.
Claro que tem que ser falado também sobre o Ryan Nembhard, que vai fazer uma boa temporada, Max Christie fazendo uma boa temporada, o próprio Najee Marshall. Mas o Cooper Flagg é de fato a única coisa boa nesse time de Dallas, que vai ter um pós-All-Star aí recheado, né, de derrotas, né? Pelo menos é a tendência. E só para deixar registrado, né, Dallas Mavericks tem a quarta maior queda em pontos marcados por 100 posses de bola em relação à temporada passada, né? O que diz muito sobre o buraco que Dallas se enfiou desde o último ano, né? Será que a troca do Luka teve impacto, hein? Não sei não, hein? Acho que não. Não deve ter impactado muita coisa não, né? Imagina. Ai, Nico Harrison. 22º eu vou de Chicago Bulls, tá? Bulls em 22º, o que representa 4 posições a menos do que o Bulls estava, né? Na última edição do Power Ranking. São 24 vitórias e 31 derrotas, né? O Bulls é um time que oscila muito, né, cara? Impressionante como oscila o Bulls, né? E um número que representa muito bem isso é que o Bulls conseguiu superar os 50% de aproveitamento na temporada. O Bulls chegou a ficar 23-22, 23 vitórias e 22 derrotas. E depois disso, perdeu 9 dos próximos 10 jogos. Isso é o Chicago Bulls, entendeu? Isso é o Chicago Bulls, entendeu? É um time ruim nos dois lados da bola, apesar de ser um time que tem ali um pace muito bom. É o 5º melhor pace da liga, né? É um time que lidera a liga em movimentos de bola, em movimentação de bola, e é o 3º em movimentação de jogadores. Então é um ataque que dá pra dizer que é um ataque dinâmico, mas é um time que é pouco eficiente. É apenas o 22º rating ofensivo da liga, entendeu? É um time que, assim... Cara, é muito louco, porque o Bulls é um time que é de extremos. É um time de infiltração e bola de 3. A média distância é uma zona onde o Bulls não rela. Apenas 4,7% dos arremessos do Bulls foram em média distância. É a menor porcentagem de todos os times da liga. Então, assim, é um time que ou infiltra ou arremessa de 3. E é um time que não é elite em nenhum desses dois quesitos. Então, é um ataque que, ao mesmo tempo que é dinâmico, com muita movimentação de bola e tal, é um ataque extremamente ineficiente. A defesa, ela inexiste. Inexiste a defesa do Bulls. É o 25º pior rating defensivo da liga, né? O Bulls é o penúltimo em turnovers forçados, apenas 12,3 a cada 100 posses. E é a segunda temporada seguida, né, que o Bulls tá entre os últimos em turnovers forçados. E é o pior em desvios de bola por jogo, apenas 14,1 desvios. Então, é uma defesa que não consegue parar o adversário, uma defesa que não consegue forçar turnovers, uma defesa que não consegue forçar desvios, e é um ataque ineficiente. E a campanha ilustra muito bem isso. 24 vitórias e apenas 31 derrotas. 22º lugar pro Bulls aqui no nosso Power Ranking. 21º lugar eu vou de Milwaukee Bucks, tá? O Bucks que, inclusive, é uma evolução, tá? Porque na última edição o Bucks esteve 3 posições atrás. Então o Bucks ganha 3 posições no Power Ranking. É um time que venceu 5 dos últimos 6 jogos antes da pausa pro All-Star, incluindo a vitória contra o KC, né? Então é um time que... Estranho falar isso, mas é um time que tá num viés de alta na última semana. Eles vão ter a volta do Giannis em algum momento. Já foi confirmado que o Giannis vai voltar. Ele não vai ser retirado da temporada. Ele quer terminar a temporada jogando, o que naturalmente vai melhorar a campanha do Bucks. Mas eu acho que não há ponto do Bucks entrar na briga por pós-temporada. O Bucks até pode pegar um play-inzinho, mas eu consigo ver 10 times aí tranquilamente melhores do que o Bucks na temporada. Não é à toa, né? No leste, no caso, né? Consigo ver 10 times do leste melhores do que o Bucks. Então, acho que mesmo com a volta do Giannis, eu não apostaria no Bucks pegando pós-temporada. Porque o resto do time é muito ruim, né, cara?
É um time que está em 24º em rating ofensivo, de 22º em rating defensivo. É um dos piores paces da liga, né? Apenas o 26º em pace. Cara, é um time muito ruim. É um time muito ruim. É um time que, em média, tem 4,2 oportunidades de arremesso a menos do que seus adversários. É a maior discrepância da liga, tá? É um time que tem um contra-ataque horrível, mesmo tendo o Giannis, que é um dos melhores jogadores em transição da liga. Mas o Bucks não consegue aproveitar o Giannis. Prova disso é que o Bucks está em último em pontos vindos de contra-ataque, tá? É um time que não gera ponto de segunda chance, é um time que não pega rebote ofensivo, é o último em pontos vindos de segunda chance. Então é um time ruim em vários aspectos. O que se salva nesse time do Bucks, para além do Giannis, é o AJ Green, né, que vem fazendo uma temporada muito boa, principalmente arremessando no corner, né, é um dos líderes da liga em arremessos convertidos nos corners, né, 50,9% de aproveitamento arremessando ali no corner, que é o famoso canto da quadra, né? O Bob Portis também tá com um aproveitamento muito bom, tá com um aproveitamento de 51,2%, tá? Mas fora isso, fora também o Ryan Rollins, que vem fazendo uma boa temporada, não tem muito o que se salvar nesse time do Bucks também, não. E a volta do Giannis, igual eu falei, eu não acho que a volta dele vai ser o suficiente pra esse Bucks, de fato, brigar. Porque é Doc Rivers, né? É Doc Rivers Ball. Então, 21º Milwaukee Bucks. Fechamos mais uma prateleira. Vamos agora pro top 20. E em 20º, abrindo o top 20, eu vou com o Atlanta Hawks, né? Uma das minhas grandes frustrações da temporada, né? Eu que tinha uma expectativa boa para esse time do Hawks. Os caras estão jogando muito mal, são apenas 26 vitórias e 30 derrotas na temporada. É um time que também não entrega nada nos dois lados da quadra. É o 20º rating ofensivo e o 17º defensivo. Em pace, o Hawks é bom, né? Tem o terceiro melhor pace da liga, 102,9. Mas, assim, é um time fraco, é um time frágil. O Jalen Johnson vem fazendo uma boa temporada, o Alexander Walker também. Mas com exceção ali dos dois, cara, não tem muito o que se destacar nesse time do Hawks, não. Sinceramente, não tem muito o que se salvar. É um time que tem uma performance melhor fora de casa do que em casa, né? É o 6º time na história da liga com recorde positivo fora de casa e negativo dentro de casa. São 10-15 dentro de casa e 16-15 fora de casa. Então é um time que prefere jogar fora de casa do que dentro, né? Então, assim, é um time que tá pior em vários aspectos em relação à temporada passada, que já não foi uma temporada das melhores, mas o time consegue ser pior, por exemplo, em lances livres, em rebotes ofensivos, tá pior do que temporada passada. Então é um time complicado. Eu esperava mais desse time do Hawks, mas as coisas não vêm acontecendo muito bem, né? Fizeram várias movimentações nos últimos meses, né? Teve a troca do Trae Young, né? Teve a troca agora do Porzingis. Vamos ver como que vai ser esse pós-All-Star de Atlanta. Ainda acho que a Atlanta tem condições de pegar play-in. Até acho que vai pegar pela falta de concorrência assim no leste. Acho que, por exemplo, acho que o Atlanta, mesmo com todos esses problemas, é melhor do que o Bucks. Então acho que a Atlanta tem condições de pegar play-in, mas ir além já não é algo que eu acredito tanto, tá? Então, 20º lugar para Atlanta, uma posição atrás do que ficou na última edição. Em 19º lugar, eu vou de Portland Trail Blazers, tá? Portland Trail Blazers com 27 vitórias e 29 derrotas. É outro time que também é um time frágil, tá? Também é um time frágil. É um Blazers que tá em 21º em rating ofensivo e 18º em rating defensivo. É um time que tem um bom pace, joga num bom ritmo. É o 6º melhor pace da liga. Mas é um time que falta eficiência, né? Falta eficiência. Uma estatística que eu acho interessante é que o Blazers é o 2º time
da liga em qualidade de arremessos gerados, tá? É um time que gera ótimos arremessos, não converte tanto, né? Tá em 22º em porcentagem efetiva de arremessos, mas é um time que gera muito arremesso bom, né? O que mostra que o trabalho do técnico é bom. O que falta são os jogadores aproveitarem as oportunidades. Então fica o elogio aqui ao Thiago Splitter e fica a crítica aos jogadores do Blazers que não estão aproveitando os bons arremessos que o time gera. Outro ponto, né, complicado pro Blazers é os turnovers, né? É o 28º em diferencial de turnovers, é 2.1 turnovers a mais do que os adversários. É o líder da liga em turnovers a cada 100 posses, né? É um time que comete quase 17 turnovers a cada 100 posses de bola. É muita coisa. Fruto também desse pace mais acelerado, né? Quando você joga num pace alto, você corre o risco de cometer muito turnover, porque você tá jogando acelerado, né? E aí se você não tem bons tomadores de decisão, você acaba desperdiçando muitas posses. E isso é o que acontece com o Blazers. Claro que o Holiday agora ficando mais saudável e tudo, eu acho que essa taxa de turnovers tende a baixar um pouco. Mas vem sendo um problema do time. O que se tira de bom desse Blazers, para além do bom trabalho do Splitter, é obviamente a temporada do Avdija, né? O Avdija vem fazendo uma temporada incrível, foi All-Star, merecidamente foi All-Star. E um número que eu acho muito bom é que o Avdija ele lidera a liga em infiltrações por jogo e em faltas sofridas, né? É um cara que tem quase 20 infiltrações e 2 faltas sofridas por infiltração. Em infiltrações por jogo, né? É um aumento muito grande em relação à temporada passada. A temporada passada ele teve 10.6 infiltrações e 1.1 faltas. Nessa temporada são 19,6 infiltrações e 2 faltas sofridas por jogo em infiltrações. Então, ele vem sendo mais agressivo, vem chamando mais o jogo. Também é um dos líderes, né, em lances livres batidos por jogo. Então é uma temporada muito boa dele, onde ele vem ganhando mais protagonismo. Mas é um time que ainda é cru, ainda precisa amadurecer muito. Mas o trabalho está sendo feito, né? O trabalho está sendo feito. Eles ficam em 19º. Em 18º, eu vou de Miami Heat. Vou de Miami 18º. 29 vitórias e 27 derrotas. É um time que tem um ótimo rating defensivo, né? 101.6, é o 4º melhor rating defensivo. É o melhor pace da liga, 104.9. É um time que joga num volume muito bom, gera muitas oportunidades. É um time que tem quase 8 posses de bola a mais a cada 48 minutos do que temporada passada. Temporada passada, o Heat ficou em 27º em pace. Então é uma evolução absurda, né? Fruto, né, melhor dizendo, dessa mudança do sistema ofensivo do Spoelstra, né? Um sistema que roda pouquíssimo pick and roll, um sistema que deixa os jogadores muito livres, né? Então é um time que gera muitas situações de arremesso, gera muitas oportunidades, mas não vem convertendo tanto, né? Não vem convertendo tanto, não vem tendo uma grande eficiência. A prova disso é que tem o melhor pace, mas tem apenas o 17º rating ofensivo. Então, falta ainda eficiência para esse time do Heat. É um time que não fez nada no off-season, na trade deadline, então não tem como esperar muita evolução desse time do Heat. Né? A evolução vai ter que partir da melhora individual dos jogadores. O que é difícil de acontecer em meio à temporada, né? Normalmente os jogadores evoluem no off-season. Em meio à temporada é meio, né, complicado. Então eu não tenho tantas expectativas assim pro Heat nesse pós-All-Star. Acho que eles vão se manter ali em zona de play-in. E dificilmente vão ter um grande salto de evolução. Sinceramente eu não espero muita coisa desse time do Miami Heat não, tá? E fico em 18º. E em 17º, eu vou de Orlando Magic, tá? Esse aqui que pra mim tá entre as... Cara, acho que dá até pra dizer que é a maior decepção da temporada, o Orlando Magic. Né? Um time que todo mundo esperava muita coisa, todo mundo esperava ver o Magic brigando pelo topo do leste. E a realidade é que a gente tá vendo um Magic extremamente mid. Um time que tem 28 vitórias e 25 derrotas na temporada. Um time que não é o melhor em nada, né?
inclusive piorou, né, em relação à temporada passada. Ofensivamente, vamos dar a César aqui, o Magic deu uma melhorada, vai. O Magic deu uma melhorada, é o segundo maior aumento na média de pontos por 100 posses na liga, tá? Um aumento de quase 5 pontos a cada 100 posses em relação à temporada passada. Então, eles evoluíram na parte ofensiva. É um time que está em 19º em rating ofensivo, que é bem melhor do que esteve nos últimos anos. O Magic é o segundo time com maior aumento na porcentagem de arremessos convertidos dentro do garrafão e o segundo maior aumento na porcentagem de cestas de 3 em relação à temporada passada. Então, dando a César aqui, ofensivamente o Magic melhorou, tá? Melhorou. Agora, defensivamente, o time caiu muito. É apenas o 14º rating defensivo da liga, tá? Se o Magic melhorou em pontos gerados, o Magic piorou em pontos sofridos, né? É o segundo maior aumento da liga em pontos sofridos por 100 posses em relação à temporada passada. O Magic está sofrendo quase 5 pontos a mais a cada 100 posses de bola do que sofria no ano passado. É a maior queda de turnovers forçados em relação à temporada passada. Eles saíram de 16.8, que foi a segunda maior marca da liga, para 15.2, que é a 9ª marca da temporada. Então é um time que piorou na parte defensiva, segue tendo problemas de manter os seus franchise players, o seu franchise player e o seu co-franchise player saudáveis, né? O Wagner e o Banqueiro não conseguem ficar saudáveis. E quando os dois jogam juntos, ironicamente, as coisas não costumam dar muito certo, tá? Eu até peguei aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. A dupla Franz Wagner e Banqueiro jogam melhor quando um não tá jogando. Inclusive, o aproveitamento do Magic com Franz Wagner e sem o Banqueiro em quadra é muito melhor, tá? É muito melhor. Então, além dos dois não conseguirem ficar saudáveis por muito tempo, né? Não conseguirem ter muita sequência jogando juntos, quando jogam juntos as coisas não dão muito certo. Então, o Magic é uma decepção em vários aspectos. O trabalho do Jamahl Mosley é muito abaixo, tá? Inclusive, eu acho que o Magic, pra temporada que vem, tem que começar a considerar seriamente uma mudança de técnico. Porque as coisas não estão fluindo e, igual eu disse, as coisas estão regredindo em relação, né, ao último ano. O que o Magic fazia de melhor, que era defender, não estão fazendo tão bem. O ataque melhorou, mas não o suficiente para, né, compensar a queda defensiva. Então, é um time mid. Em resumo, é um time mid que fica aqui, né, na 17ª colocação. Em 16º, eu vou de Golden State, tá? Cadê o Golden State? Aqui. Em 16º, eu vou de Golden State Warriors, 29 vitórias e 26 derrotas. É um time que mesmo, né, sem o Curry, conseguiu permanecer competitivo, né, cara? Venceu os últimos 5 jogos antes do All-Star, né? Perdão, venceu 2 dos últimos 5 jogos antes do All-Star. É um time que tá a apenas 3 jogos atrás do Phoenix Suns, que é o 7º colocado, e 3 jogos acima do Blazers, que é o 9º. Então, estão ali se mantendo na zona de mando de quadra no play-in. É o 15º rate ofensivo, 8º defensivo. Então, assim, aos trancos e barrancos, o Warriors tá conseguindo, sabe, tá conseguindo ir bem, né? Lidera a liga em aproveitamento de 3 pontos, com 50.8, e em diferencial de 3 pontos também, superando o adversário por 11.3 pontos por jogo em arremessos de 3. Então é um time que vem, né, chutando muito bem para 3. É um time que supera os adversários por 16.8 pontos a cada 100 posses de bola nos 609 minutos em que o DeAndre Melton esteve em quadra. Então é um cara que vem fazendo bastante diferença, o que ilustra bem a força do banco do Warriors, que vem indo bem, tá? Se tem algo que não dá pra criticar nesse time do Warriors, é o banco. O banco vem entregando, tendo o DeAndre Melton como o cara mais impactante aí desse banco. Mas é um time que tem problemas graves, né? Tipo,
A defesa, assim, apesar de ter o 8º melhor rate defensivo, é uma defesa que em vários momentos deixa a desejar, falta criação de arremesso nesse time, só o Curry cria arremesso nesse time, basicamente. E na trade deadline eles não conseguiram endereçar isso. O que eles conseguiram foi pegar o Porzingis, que é um cara que tem dificuldade, né, para ficar em pé. Inclusive, por conta do problema que ele tem, da doença que ele tem, ele não pode ficar em pé muito tempo. Então, assim, é muito difícil imaginar que o Warriors vai melhorar nesse pós-All-Star. Eu realmente não tenho tanta expectativa assim pro Golden State. A lesão do Jimmy Butler, na minha opinião, condenou a temporada do Warriors. E agora sei lá, velho, é esperar a temporada acabar e ver o que esse time vai aprontar na off-season, mano. É claro que tem coisas positivas pra tirar da temporada, igual o De'Anthony Melton. Puta acerto, dando muito certo. A evolução do Gui Santos é um puta ponto positivo pra esse time. Mas é uma temporada... É uma temporada frustrante, né, cara? É uma temporada frustrante. E a trade deadline talvez tenha sido o momento mais frustrante do Warriors, né? Porque foi uma trade deadline onde o torcedor sonhou com o Giannis e acordou com o Porzingis. Foda, né? Enfim. 16ª posição para o Golden State. Abrindo o top 15, vamos de Hornets, né? Vamos aqui de bonde do abelhão, um dos times mais quentes da NBA, né? Prova disso é que em relação à última atualização do Power Ranking, o Hornets está 8 posições acima. Então é um time que está numa ascensão muito boa. São 26 vitórias e 29 derrotas na temporada. É um time que chegou a embalar 9 vitórias seguidas até perder para o Pistons na segunda-feira passada. É um time que foi para a pausa pro All-Star na 9ª posição no leste, né? Vencendo o Atlanta Hawks no duelo direto. É um time que, em relação à temporada passada, tá melhor em basicamente tudo. Melhorou muito na parte ofensiva, né? A gente tá falando do 9º melhor rating ofensivo da liga. A defesa também melhorou muito, 114.8 de rating defensivo, 16º melhor rating defensivo. É o único time que tá no top 5, tanto em porcentagem de rebotes ofensivos, como em porcentagem de rebotes defensivos, tá? E aí a gente tem que elogiar bastante Moussa Diabaté, Kalkbrenner, que vem fazendo ótimas temporadas. Então, assim, é um time que supera os adversários por 1.9 pontos por jogo, né? Uma vantagem que deveria, segundo a ESPN Stats e Info, dar pro Hornets uma campanha de 31 vitórias e 24 derrotas. Então eles estão abaixo em termos de campanha do que eles deveriam estar pela performance deles. Então existe aí, né, uma expectativa do Hornets ter uma curva de evolução muito boa ainda nesse pós-All-Star. Então, assim, as coisas estão dando certo. Acho que o Hornets tem que focar nesse pós-All-Star é manter o que tem sido feito e manter o seu trio saudável. Porque quando o Miller, Lamelo e Conk-Nippel jogam, o Hornets é um dos melhores times da liga. E não é exagero falar isso, tá? Então acho que o foco do Hornets é manter o bom trabalho e torcer pro seu trio permanecer saudável. Porque se o trio permanecer saudável, as chances do Hornets voltar pós-temporada são muito grandes. Então, acho que esse tem que ser o foco do nosso querido abelhudo. Em 14º, eu vou com o Los Angeles Clippers, outro time que tá muito quente, né? Inclusive, mesmo pós trocar o Zubat e o Harden, o Clippers segue bem, venceu 3 dos 4 jogos antes da ida pro All-Star, incluindo, né, vitórias contra Minnesota e contra Houston. Kawhi Leonard tá entregando o seu melhor basquete da vida, né? De dezembro pra cá, o Kawhi tá sendo tranquilamente um dos 3 melhores jogadores da liga, talvez até o melhor jogador da liga de dezembro pra cá. Não é exagero falar isso. As coisas estão fluindo bem, as coisas estão funcionando bem. O que não tá dando muito certo no Clippers é um ponto de correção que eu acho que eles têm que focar.
é a defesa de perímetro. Apesar do Kawhi estar defendendo muito bem, inclusive o Kawhi, até vi essa estatística, aqui ó, o Kawhi tem uma média de 2.06 roubos de bola mais bloqueios por falta. Ou seja, a cada falta, ele consegue 2 roubos de bola. É a maior marca entre 323 jogadores que atuaram por pelo menos 500 minutos nessa temporada. Ele tem mais roubos de bola do que faltas. Entendeu? São 34 roubos de bola a mais do que faltas cometidas, cara. 86 roubos de bola para 52 faltas. É diferente. É absurdo. É uma diferença absurda. Então, apesar do Kawhi estar defendendo muito bem o perímetro, a defesa no geral de perímetro do Clippers está deixando um pouco a desejar. E prova disso é que o Clippers tem uma campanha de 21 vitórias e 4 derrotas quando o adversário chuta, né, abaixo da sua média na linha de 3. Quando o adversário tem um aproveitamento igual ou superior à média, o que já aconteceu várias vezes, o Clippers tem 5 vitórias e 24 derrotas. Ou seja, o Clippers é muito dependente do adversário estar numa noite ruim nas bolas de 3. Porque se o adversário está numa noite normal ou um pouquinho melhor, as coisas desandam de uma forma impressionante. Então acho que falta um pouquinho mais de consistência para essa defesa de perímetro do Clippers, tá? Falta um trabalho melhor nas contestações. Porque quando contesta bem, as coisas dão certo. O problema é que, na maior parte das vezes, as contestações não estão sendo tão boas assim. Então é um ponto a se atentar, mas sem dúvida alguma é impressionante o que o Clippers vem fazendo desde dezembro. Ninguém esperava essa remontada do Clippers. E vamos ver se nesse pós-All-Star o Clippers vai permanecer nesse viés bom. Eu achei que o Clippers ia derreter depois das trocas do Harden e do Zubat. Não é o que está acontecendo. O Clippers segue vencendo, segue acumulando bons resultados. Kawhi Leonard vai conseguir carregar até o fim da temporada? Vamos ver. Mas é fato que hoje o Clippers está entre os 15 melhores times da liga. Tá? E fica em 14º aqui nessa edição. 5 posições acima em relação à edição passada do Power Ranking. Em 13º eu vou de Lakers, tá? Eu vou de Lakers. Lakers perde 5 posições em relação à última edição. É um time que, né, sofreu bastante, né, com a ausência do Luka. Antes disso, ficou mó tempão sem o Austin Reeves também. Obviamente que isso teve um grande impacto. 11º rating ofensivo, 23º rating defensivo, apenas o 19º pace da liga. Cara, assim... É o que eu venho falando, cara. A campanha do Lakers, que é uma campanha de 33 vitórias e 21 derrotas, ela é muito melhor do que a performance do Lakers. Tem alguns times aqui que a performance é muito melhor do que a campanha. O próprio Clippers. O Clippers de dezembro pra cá, cara, tá entregando um dos melhores basquetes da liga. Muito por conta do Kawhi. Mas tá entregando. O Hornets tá entregando um dos melhores basquetes da liga também. Só que tanto a campanha do Hornets como a campanha do Clippers são piores do que o basquete praticado por eles. O caso do Lakers é o oposto. A campanha do Lakers é muito melhor do que o desempenho deles em quadra. Mas muito melhor. Muita coisa, entendeu? O Lakers, cara... Cara, assim... A defesa do Lakers, gente, ela é uma defesa imaginária. E o que mais me... E é foda, né? Porque é aquilo. O Lakers é um time que defende quando quer. Na maior parte dos jogos, o Lakers não quer defender. Não quer / não sabe. Só que em alguns momentos, o Lakers mostra que sabe defender. O segundo tempo contra o Clippers, naquele último jogo, o Lakers defendeu bem. O segundo tempo contra Denver, que o Lakers ganhou o jogo, o Lakers defendeu bem pra caralho. Só que aí você pega a maior parte do tempo, o Lakers não consegue defender. E aí, isso numa temporada regular, cara, cobra um preço muito grande. E a minha dúvida é, um time que passa a temporada inteira defendendo quando quer,
Quando chegar no playoff, eles vão conseguir virar a chave e defender o tempo inteiro? Porque no playoff não dá pra defender quando quer. No playoff você tem que defender o tempo inteiro, senão você é varrido. Isso é uma preocupação que eu tenho com esse Lakers. Outra preocupação. Esse ataque com Luka, LeBron e Reeves, no papel, em vários momentos na temporada, foi coisa linda, né? Só que quando você puxa a estatística avançada, e óbvio que os números, gente, eu trago bastante números aqui no Power Ranking, porque é uma oportunidade que eu tenho de trazer essas estatísticas avançadas, que são números interessantes. Só que é óbvio que os números não ilustram tudo. Mas, cara, vamos lá. Em 680 minutos do Lakers, com Luka e LeBron em quadra ao mesmo tempo, o Lakers perdeu para os adversários por 5,2 pontos a cada 100 posses. Entendeu? Ou seja, com Luka e LeBron ao mesmo tempo, o Lakers é pior. Pelos números. Pelos números. Entendeu? E aí, quando você puxa o contraste de quando só um dos dois está em quadra, o Lakers supera o adversário por 5,3 pontos a cada 100 posses. Curioso, né? Curioso. E eu acabei não puxando aqui, mas eu tenho poucas dúvidas de que a defesa do Lakers com esses três em quadra, incluindo o Austin Reeves aqui na brincadeira, é muito pior sem um dos três. Então, esse starting five do Lakers, cara, com Luka, LeBron, Reeves, DeAndre Ayton e Laravia, Hashimura, que seja ali quem jogar na 4, em playoff, cara, me preocupa muito. E aí você vai falar, pô, Luiz, mas às vezes o banco compensa. Não compensa, olha o banco do Lakers, gente. Entendeu? E aí, qual que era a expectativa? Movimentações na deadline. Pô, você tá vendo que você tem um time limitado. Sua defesa é inexistente. Endereça isso na trade deadline. O que o Pelinka me fez? Trouxe o Luke Kennard, que não sabe defender também. Ele vai ajudar no ataque, mas na defesa é um horror. Então, o Lakers é um time, velho, que tem muitas questões, só que mesmo assim tá com 33 vitórias. Como você explica isso? Talento. É na unha. O Luka, o LeBron, o próprio Reeves estão tirando vitórias na unha. No playoff isso é sustentável? Eu acho que não. Então, é muito curioso, cara. O caso do Lakers é muito curioso, porque, cara, é muito louco. A campanha, ela, de fato, não condiz com o que o time entrega, cara. É surreal. É surreal. Mas, enfim, fica em 13º, perdendo 5 posições em relação à última edição. Em 12º, eu vou de Filadélfia, tá? Eu vou de Filadélfia em 12º aqui. Filadélfia se mantém na mesma posição, né, em relação ao último Power Ranking. 30 vitórias e 24 derrotas. É um time que antes da pausa pro All-Star teve uma sequência bem ruim, né? Perdeu 3 dos últimos 4 jogos antes de ir pro All-Star. Mas ainda tá no top 6 ali na Conferência Leste. Inclusive, segundo a ESPN, o calendário de Filadélfia nesse pós-All-Star é um dos mais fáceis, tá? Então a gente deve ter um Filadélfia tendo uma subida aí na tabela no leste. É um time que é muito melhor em relação à temporada passada, em basicamente todas as estatísticas. Basicamente todas as estatísticas é melhor em relação à temporada passada, até porque a temporada passada foi um terror. Um terror. Então é um time que tem a quarta maior evolução em média de pontos marcados a cada 100 posses de bola. Uma evolução de quase 4 pontos a mais. Defensivamente também evoluiu. É a quarta maior queda em média de pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Uma queda de quase 3 pontos a menos em relação à temporada passada. Tem o Joel Embiid saudável, o que obviamente ajuda pra caralho. Tyrese Maxey jogando um nível altíssimo. Altíssimo. Um ponto a se atentar nesse time do Sixers é o pace. É um time que tem o 20º pace da liga, ou seja, é um time que joga num ritmo que não é o ideal, gera poucas, né, oportunidades de arremesso.
E curioso, um fato curioso, o terceiro quarto do Sixers é talvez o terceiro pior quarto de toda a liga, né? O Sixers é melhor do que os seus adversários a cada 100 posses de bola, 6 pontos, considerando o primeiro, segundo e quarto período. Só que em terceiros quartos, o Sixers é 18 pontos pior a cada 100 posses de bola. Então, a volta do intervalo do Sixers vem sendo um problema. Não sei o que os caras estão fazendo, se os caras estão tirando um cochilo no intervalo, mas isso é um ponto para se atentar. Fora a questão do pace, é um time que precisa jogar num pace um pouquinho maior, precisa melhorar nessa questão. Mas é inegável a evolução do Sixers em relação à temporada passada, até porque, repito, temporada passada tudo deu errado. E eu vou te falar, cara, eu vejo um Sixers brigando por top 5 nessa conferência, viu? Ainda mais com essa questão do calendário do Sixers ser um dos mais fáceis nesse pós-All-Star. Então, tô animado com esses Sixers, cara. E tô muito animado com o Joel Embiid. O Joel Embiid realmente, ele... Eu voltei a me iludir com o cara. Lutei contra isso, lutei contra a ilusão, mas não tem jeito. Eu voltei a me iludir com o Joel Embiid. Essa é a realidade. Em 11º lugar, vou de Toronto, tá? Vou de Toronto Raptors. Toronto que ficou em 11º na última edição do Power Ranking. Se mantém na 11ª colocação. 32 vitórias e 23 derrotas. Sexto melhor rating defensivo da liga. 16º rating ofensivo. É um time que vem me surpreendendo bastante. Eu não esperava ver um Toronto com essa campanha indo pro All-Star. Não esperava. Ainda mais com o tempão que o Toronto ficou sem ter um pivô. Né? O Jakob Poeltl, que era o único pivô do time, perdeu quase 25 jogos. Acho que perdeu 24. E mesmo nesse período sem pivô, tendo que improvisar Scottie Barnes, Colin Moran-Boyles e tal, Toronto se manteve bem, se manteve competitivo, muito competitivo. E agora com o Poeltl de volta, tendo ainda a chegada do Jackson Davis para reforçar esse garrafão, a gente deve ter um Toronto melhor nesse pós-All-Star. Pelo menos a expectativa, né, que a gente veja um Toronto melhor. Um ponto que o Toronto tem que melhorar bastante, mas aí é meio difícil melhorar agora, porque é questão de peça, é bola de 3, né, cara? Toronto é um dos 10 piores, tanto em porcentagem de bolas de 3, como em tentativas de bolas de 3. É o 25º nas duas categorias. Então é um time que tenta pouca bola e converte pouca bola de 3, né? Isso é algo que não é difícil melhorar, porque é falta de arremessador mesmo, falta de arremessador no time. Então é um ponto que deveria ser olhado com atenção na deadline, acabou que não foi. Mas vamos ver se no off-season eles conseguem endereçar isso. Agora, um ponto que é bem legal nesse time do Raptors é a transição, cara. A transição ofensiva desse time do Raptors é absurda. O Raptors supera os adversários por 9,3 pontos por jogo em transição. É a maior diferença da liga, né, em pontos em transição, cara. É absurdo, cara. A transição ofensiva do Raptors é a melhor da liga, dá pra gente falar isso. Dá pra dizer que o Raptors é o melhor time atacando em transição na NBA, bicho. Foda, cara. É foda. E só em comparação à temporada passada, o Raptors tem o terceiro maior aumento na média de pontos marcados a cada 100 posses de bola e a sexta maior queda na média de pontos sofridos a cada 100 posses de bola. Ou seja, tanto na defesa como no ataque, o Raptors é muito melhor do que era temporada passada, o que mostra uma puta evolução do trabalho do Rajakovic, que na minha opinião é um dos melhores técnicos da NBA nessa temporada. Então, Toronto Raptors num baita viés de evolução, não esperava ver isso em Toronto, estou surpreso, e tomara que nesse pós-All-Star as coisas se mantenham bem. Devem se manter porque agora eles têm pivô, né? O que já facilita bastante a vida, né, do Rajakovic, que não vai precisar ficar improvisando Scottie Barnes como pivô, Colin Moran-Boyles, enfim. Já vai ajudar bastante. Abrindo o top 10, vamos de Phoenix. Vamos de Phoenix na décima posição. O low profile Phoenix Suns, né?
uma das maiores surpresas da temporada, se não a maior surpresa da temporada, né? 32 vitórias e 23 derrotas indo pro All-Star, uma campanha excelente, tá? Excelente. Apesar deles terem perdido 3 dos últimos 4 jogos antes de ir pro All-Star, cara, a campanha é fantástica. A gente tá falando de um Phoenix que defensivamente é infinitamente melhor do que era a temporada passada, tá? É um time que cede 5 pontos a menos a cada 100 posses de bola do que cedeu temporada passada. É a segunda maior evolução da liga em termos de pontos sofridos. É um time que tem o 14º melhor rating ofensivo, o 10º melhor rating defensivo. Então é um time que está muito bem nos dois lados da quadra. Tem no Dillon Brooks, pelo menos na minha opinião, o seu melhor jogador na temporada. Tá? Óbvio que o Devin Booker é o cara mais talentoso do time. Mas pra mim o melhor jogador do Phoenix na temporada é o Dillon Brooks. E a evolução do Dillon Brooks em termos de protagonismo é um absurdo, cara. É um jogador que tem um usage, uma taxa de utilização 28,2. Vamos lá. Porque aqui a estatística eu anotei de uma forma burra. O Dillon Brooks tem um usage de 28,2% nessa temporada. Temporada passada, ele teve um usage de 17,6% apenas. Então, é um aumento de protagonismo, de participação no jogo impressionante. É o maior salto de usage entre os 334 jogadores que atuaram por pelo menos 250 minutos nas últimas 2 temporadas. É o maior aumento de usage. Então, assim, é um cara que se tornou de fato protagonista desse time, tanto que rolou ali uma pequena comoção para ele fazer parte do All-Star Game. Eu, inclusive, puxei, né, a campanha vilão no All-Star, acabou que não deu certo, mas pra ter essa comoção é porque o cara realmente tá jogando muito bem. E o Dillon Brooks tá fazendo uma puta temporada, e o Phoenix Suns vem fazendo uma temporada incrível, cara. É um time que tá brigando por top 6, top 5 de conferência. Duvido que Phoenix caia desse top 6. Pra mim é um time sólido demais pra cair do top 6. Então, assim, um problema que Phoenix tem, e aí isso é visto claramente quando você puxa a estatística avançada, é em buscar desvantagens grandes. Tem alguns times nessa temporada que tem um desempenho muito bom buscando desvantagens de 10, 12 pontos. O Phoenix é um dos piores, tá? O Phoenix Suns tem 7 vitórias e 21 derrotas em jogos onde chegou a perder por 2 dígitos. Entendeu? Ao mesmo tempo, é um time que tem 28 vitórias e 5 derrotas em jogos onde liderou por 2 dígitos. Então é um time que consegue abrir muita vantagem, mas também quando perde por muita desvantagem não consegue buscar, né? E em playoff é importante você ter essa capacidade de buscar comebacks. Então é algo que tem que ser trabalhado pelo Jordan Wood. Mas assim, no geral, é uma campanha excelente, um trabalho excelente. Inclusive, pra mim, Jordan Wood é o melhor técnico da temporada. E, cara, surpreendente. É realmente surpreendente o Phoenix Suns fazendo um trabalho excelente. E o Dillon Brooks. Quem não gosta do Dillon Brooks é maluco. Essa é a verdade. Só não gosta do Dillon Brooks quem não tem ele no time, gente. É isso, tá? Então, 10º lugar, Phoenix Suns. Em 9º lugar, eu vou de Houston, tá? E Houston é outro time, assim como o Lakers, onde a campanha não condiz com a performance. A campanha do Houston é excelente. 33 vitórias e 20 derrotas. Uma campanha maravilhosa. Só que quando você pra ver um jogo de Houston, cara, você não consegue ver essa campanha. Você entende? E o curioso do Houston é que o Lakers, quando você puxa os ratings ofensivos e defensivos, você vê que o Lakers não é tão bom como a campanha diz. No caso do Houston, quando você puxa as estatísticas avançadas, o Houston parece ser bom. Cara, Houston tem o 6º melhor rating ofensivo, o 5º melhor defensivo,
o sexto melhor net rating. Entendeu? Só que quando você liga a televisão e para pra ver um jogo, cara, é muito ruim ver Houston jogar, cara. É muito ruim, é um time absolutamente travado. É um ataque horrível. Horrível. Entendeu? E aí tem algumas estatísticas que mostram isso. Por exemplo, Houston é uma das duas equipes, o Clippers é a outra, que tá entre as duas, que tem as duas piores marcas, tanto em movimentação de bola como em movimentação de jogadores. Ou seja, é um ataque que não se movimenta. A bola não roda e os jogadores não rodam. Isso explica o porquê que o ataque de Houston parece ser tão travado. E um outro número, e esse aqui é muito importante, é como que Houston tem um rating ofensivo muito bom. Mas a maior parte da produção de Houston vem de pontos de segunda chance. Se você desconsiderar os pontos de Houston de segunda chance, que são pontos vindos de rebotes ofensivos, o que diminuiu muito depois da lesão do Steven Adams, se você tirar esses pontos de segunda chance, Houston teria só o 22º ataque da liga. Entendeu? Só que com os pontos de segunda chance, Houston tem o sexto melhor. Então você percebe que a pontuação de Houston, os pontos de Houston, não são pontos vindos de jogadas bem trabalhadas ou de um ataque fluido. Não. A maior parte dos pontos de Houston são de isolation do Durant ou do Şengün, transição do Aman Thompson e, na maior parte das vezes, pontos de segunda chance. Houston que é o melhor time da liga em rebotes ofensivos. Entendeu? Então, a campanha de Houston e o rating ofensivo e defensivo de Houston não condiz com o que o time é. Houston é muito pior do que a campanha diz. Só que é um time que tem Kevin Durant, é um time que tem Şengün, é um time que tem Aman Thompson e vence jogos. É um time que pega muito rebote ofensivo, isso é mérito do time. Só que sem Steven Adams, isso caiu bastante. E no playoff, eu duvido que isso vai se sustentar. Eu duvido que isso vai se sustentar. O que Houston pode fazer para melhorar esse ataque? Eu já falei várias vezes que uma das soluções é botar o Reed Sheppard titular logo. Tira o Aman Thompson da 1, move ele para 2 e usa o Reed Sheppard como armador. Com o Reed Sheppard, esse ataque melhora muito. No olhômetro, no famoso eye test, o ataque melhora muito com o Reed Sheppard. Ah, mas ele compromete na defesa. Cara, não tanto. Não tanto. Mas o Udoka, aparentemente, ele não gosta do Reed Sheppard. Ele não confia no Reed Sheppard. E aí fica difícil melhorar. Fica difícil melhorar. No que o Udoka se escora? Nisso aqui, na campanha, nos ratings. Ele se escora nisso aqui. Pra defender as suas convicções. Só que quando você para pra ver um jogo de Houston, cara, não dá, velho. Você não vê esse sexto melhor rating ofensivo. Você não vê essas 33 vitórias quando você assiste o Houston. Você não vê, cara. É loucura, cara, é loucura. Mas, enfim, tem uma ótima campanha e vai ficar em 9º lugar, 2 posições a menos do que esteve na última edição. Em 8º lugar, eu vou de Minnesota. É outro time que eu esperava mais, tá? Mas ainda é uma boa temporada, né? 34 vitórias, 22 derrotas. 8º melhor rating ofensivo, 7º melhor rating defensivo, 9º melhor pace da liga, tá? É um time que vai pra pausa pro All-Star com 2 vitórias seguidas, estando quase 2 jogos acima do terceiro colocado, que é Denver. Minnesota é um dos 4 times que estão entre os 8 melhores, tanto na defesa como no ataque. Tem um excelente saldo de pontos, né? O 4º melhor saldo de pontos no Oeste. Então é um time que vem fazendo uma boa temporada, tá?
Mas é um time que tem alguns problemas, né? Eu acho que os dois maiores problemas de Minnesota pra mim são desempenho contra adversários com campanha negativa. E aí eu não tô falando de vitórias, eu tô falando de performance. Minnesota joga muito mal contra times ruins. O engajamento de Minnesota contra time ruim é muito, muito abaixo. E é normal. Quando você enfrenta um time pior, a sua mobilização ela é menor também. Só que você fazer isso contra todos os times ruins, contra todos os times abaixo do que você, te coloca numa situação onde você pode perder alguns desses jogos. E Minnesota perdeu alguns desses jogos, cara. Muitas das 22 derrotas que Minnesota sofreu foram para times piores. E por quê? Porque faltou mobilização. É um time que joga na sacanagem contra time ruim. E um outro ponto desse Minnesota é o desempenho em clutch time. O Anthony Edwards, isso é importante destacar. O Anthony Edwards é o melhor jogador da temporada em clutch. Tá? Para mim, o clutch Player of the Year já é do Anthony Edwards. Indiscutivelmente. Em pontos, porcentagem de arremessos, em clutch o Anthony Edwards é o melhor da liga. Só que coletivamente, Minnesota vem pecando em clutch time. Tanto que em jogos decididos por 5 pontos ou menos nos últimos 5 minutos, Minnesota tem 12 vitórias e 12 derrotas. Ou seja, mesmo tendo o melhor jogador da liga em clutch, Minnesota não consegue ter campanha positiva em jogos que foram pro clutch. Isso é um problema. Isso é um problema. Então, Minnesota tem questões, tá? Eu acho que esse pós-All-Star tende a ser bem bom para Minnesota, muito por conta da chegada do Ayo Dosunmu, que para mim foi uma das melhores trocas que a gente teve na deadline. Mas muitos dos problemas de Minnesota são atrelados à questão mental de jogo mesmo. Entendeu? É questão de querência, de mais atenção. Entendeu? São pontos que me preocupam. Realmente me preocupam nesse Minnesota. Mas vamos torcer para as coisas melhorarem. Eu, como grande defensor desse Minnesota, vou acreditar. Vou acreditar que Minnesota vai amadurecer nesse pós-All-Star. Então, 8º lugar para Minnesota. Em 7º lugar, vamos de Denver? Vamos de Denver. Denver perdendo 3 posições em relação à última edição. Cai para o 7º lugar. São 35 vitórias e 20 derrotas, tá? E o que derruba Denver aqui no Power Ranking, cara, é principalmente as lesões, né, cara? É um time que só tá sofrendo muito com lesões, né? Aaron Gordon, Spencer Jones, Peyton Watson, todos esses 3 foram pro All-Star Break machucados. O time ficou quase um mês sem Nikola Jokic, sem Cam Johnson. Cam Johnson ficou até mais tempo, né? Então, assim, é um time que tá sofrendo muito com lesões. Prova disso é que em fevereiro são 2 vitórias e 4 derrotas para Denver, tá? Só que, mesmo assim, mesmo com tantas lesões, é o top 3 na conferência, é o melhor rating ofensivo da liga, tá? Melhor rating ofensivo da liga. É o único time que tá no top 10 em porcentagem de arremessos no garrafão, porcentagem de acerto de arremesso no garrafão e porcentagem de acerto em arremesso na média distância. E em porcentagem de acerto em arremesso de 3. É o único que tá no top 10. É o 7º em acertos no garrafão, o 5º em acertos no mid-range e o 1º em acertos de bola de 3. Entendeu? Lideram a liga, Denver lidera a liga com 7 jogadores com 38% ou mais em pelo menos 100 arremessos de 3 pontos, cara. Então, a performance ofensiva desse Denver é uma coisa impressionante, principalmente considerando os inúmeros desfalques que o time teve. Entendeu? Pra mim, o que mais chamou a atenção foi o período sem o Jokic. Cara, nessa temporada, com o Jokic em quadra, Denver tem um desempenho 15,8 pontos melhor a cada 100 posses de bola. Mesmo sem um cara com esse nível de impacto, Denver continua vencendo.
Continua vencendo, né? Então isso é algo que tem que ser bastante elogiado, tá? Bastante elogiado. Mas, cara, os caras precisam começar a ficar saudáveis, mano. Eles precisam começar a ficar saudáveis. E um ponto muito negativo nesse Denver é a defesa, tá? A defesa de Denver é muito problemática. Denver é o único time que tá no top 10 no ataque e no top 10 melhores ataques e top 10 piores defesas. É o único que tem essa discrepância. É o melhor rating ofensivo e o 24º defensivo. E o que a gente aprendeu nos últimos playoffs? Defesas ganham campeonatos. O ataque de Denver é maravilhoso? Espetacular. É um time muito resiliente por conseguir se manter bem, mesmo com esse tanto de lesão? Sim. Mas você não tem uma defesa confiável, paga um preço no playoff. E a defesa de Denver não é confiável. Acho que com os caras saudáveis essa defesa vai melhorar? Com certeza. Você tendo Peyton Watson, Aaron Gordon, né, saudáveis, obviamente sua defesa vai melhorar. Vai melhorar. Mas será que vai melhorar a ponto de se tornar uma defesa confiável em pós-temporada? É o que a gente vai ver. É o que a gente vai ver nesse pós-All-Star. Mas sem dúvida o grande problema de Denver, o grande empecilho de Denver é a questão das lesões. Cara, é muita lesão nesse time, mano. É muita lesão. Uma quantidade cavalar de lesões. Enfim, seguindo, na sexta colocação, vamos de Cleveland. Vamos de Cleveland em sexto. Né? Um Cleveland que durante muito tempo ficou abaixo do top 10, né? Inclusive, a sexta posição são 8 posições acima do que Cleveland ficou na última edição. Mas, nessas últimas semanas, Cleveland deu uma evoluída legal, tá? Desde a chegada do Harden, Cleveland não sabe o que é perder. São 3 vitórias e nenhuma derrota com James Harden. São 10 vitórias nos últimos 11 jogos antes do All-Star, tá? Desde o Natal, Cleveland tem a melhor campanha da NBA, com 17 vitórias e só 6 derrotas. É um time que subiu do 8º para o 4º lugar na Conferência Leste nas últimas 7 semanas, entendeu? E hoje o top 2 está muito alcançável. São 34 vitórias e 21 derrotas na temporada. É o 5º melhor rating ofensivo, o 12º melhor rating defensivo, o 8º melhor net rating e o 8º melhor pace da liga. Então a gente tá falando de um Cavs que voltou a ser um puta time, tá? Voltou a ser um puta time. E uma coisa que vem sendo primordial para esse Cavs, além, obviamente, do desempenho do Donovan Mitchell, que é uma coisa impressionante, o Donovan Mitchell tá tendo seu maior usage da carreira, né? Na verdade, seu maior usage na sua carreira no Cleveland, tá? Tá tendo um usage de 31,6%. É um cara que tá tendo 61,9% de porcentagem de arremessos efetivos. É o mais alto da carreira. Tá tendo 52,3% de aproveitamento em arremesso no mid-range. Também é a melhor marca da carreira. Entendeu? Donovan Mitchell tá jogando pra caralho. Essa é discutivelmente a melhor temporada da carreira do Donovan Mitchell. Mas para além do desempenho do Donovan Mitchell, que tá sendo excelente, uma coisa que tem feito muita diferença nesse time do Cavs é a volta do intervalo. Os segundos tempos de Cleveland vêm sendo excelentes, cara. Vêm sendo excelentes. Cleveland tem 8,8 pontos a cada 100 posses de bola a mais em segundos tempos. Entendeu? É a melhor marca da liga, considerando voltas do intervalo. Só o Lakers tem menos derrotas do que o Cleveland quando o time volta do intervalo na frente. O Lakers tem 20 vitórias e só uma derrota, voltando do intervalo na frente. O Cavs tem 23 vitórias e 3 derrotas. O Cavs tem mais derrotas, mas tem mais vitórias também do que o Lakers, quando vai pro intervalo na frente. Então, os segundos tempos de Cleveland vêm sendo absurdos de bons. E isso vem se refletindo na classificação e na subida que o time vem tendo. Um ponto que tem que se atentar, e é um ponto problemático desse Cleveland desde o começo da temporada, são as bolas de 3, tá? Assim, temporada passada, Cleveland teve o 2º melhor aproveitamento em bolas de 3, tá? Nessa temporada é só o 15º.
O time saiu de 38,3% para 3% para 35,8%. Isso está sendo um problema. O James Harden pode ajudar nisso? Pode. Tanto pela questão dele ser um arremessador bom, como dele gerar arremessos limpos para o seu redor. Mas é algo que tem que melhorar. Ainda mais considerando, né, pós-temporada. Então, o Cleveland tá num viés de crescimento impressionante. E eu acho que o pós-All-Star de Cleveland tem tudo para ser muito bom. Tô bem animado, tá? Eu tô bem animado com esse pós-All-Star de Cleveland. Então, em sexto lugar, Cleveland Cavaliers. Indo pro top 5, abrindo o top 5, eu vou de Knicks, tá? Na quinta posição. Eu vou de Nicásio em quinto lugar, com 35 vitórias e 20 derrotas. São 5 posições acima do que ficou na edição passada. É o Knicks que está em terceiro em rating ofensivo, em 11º em rating defensivo, em quarto em net rating, tá? Um net rating positivo de 6.1. É um time que, cara, teve seus momentos de oscilação, mas vem encontrando um bom padrão nos últimos jogos. Uma coisa que eu gosto muito nesse time do Knicks, e é uma evolução gigante em relação à temporada passada, é como que o ataque do Knicks ficou menos dependente do Jalen Brunson. Claro que o Jalen Brunson ainda é o melhor jogador do time e tudo mais, mas, por exemplo, o Jalen Brunson, ele tem, nessa temporada, 7.8 minutos por jogo. Pera aí, cadê? Aqui, ó. É a menor média de minutos do Brunson com a bola na mão em suas 4 temporadas com o Knicks, tá? A média de segundos do Jalen Brunson por toque e de dribles por toque é muito abaixo do que temporada passada. Temporada passada, ele tinha 6.06 segundos por toque e 6.04 segundos de dribles por toque. Nessa temporada, 5.18 média de segundos por toque e 4.82 de dribles por toque. Entendeu? Ele tem, nessa temporada, ele tá com 7.8 minutos por jogo com a posse da bola. É a menor média dele nas 4 temporadas com o Knicks. Então, é um ataque onde o Brunson fica menos tempo com a bola na mão e é um ataque que produz mais. Produz mais. É um time que explora mais as bolas de 3, né? É o maior aumento em porcentagem de arremesso de 3 pontos em relação à temporada passada, em toda a liga. É um time que saiu do 28º lugar em porcentagem de arremessos de 3 pontos para o 9º lugar. Saiu de 38,2% para 43,8%. Então a gente está vendo um ataque do Knicks mais descentralizado do Jalen Brunson e sendo mais aberto, explorando mais as bolas de 3. O que já era algo esperado, né? Com a mudança do Mike Brown em relação ao Thibodeau. O Thibodeau é um cara mais defensivo. O Thibodeau não é um cara conhecido pelo ataque. O Mike Brown, ele tem um trabalho ofensivo muito melhor do que o Thibodeau. Então é algo extremamente positivo essa descentralização do ataque do Knicks do Jalen Brunson. Né? É um ataque mais imprevisível. Né? É um ataque mais difícil de ser marcado. Defensivamente, o Knicks não é tão bom como era com o Thibodeau, mas ainda, cara, 11º rating defensivo. Então, ainda é um bom time defensivo com um ataque bem mais fluido, um ataque bem mais produtivo, né? De fato, um ataque bem mais produtivo. Uma coisa que eu acho que o Mike Brown deveria fazer mais, e especialmente em playoff, é usar mais o Mitchell Robinson com o Towns, tá? Você ter o Towns junto do Mitchell Robinson, normalmente as coisas fluem bem, tá? Porque aí você junta um big espaçador, um dos melhores bigs espaçadores da história, né? O Cat é esse cara, com um dos melhores reboteiros ofensivos da liga. Né? Claro que tem toda a questão do Mitchell Robinson ser um alvo no ataque, é um cara que vai toda hora ser hackeado durante os jogos, porque ele é péssimo no lance livre. Mas, cara, eu acho que no fim o saldo é positivo, cara. Você ter Mitchell Robinson e Karl Anthony Towns juntos, no fim é positivo pra caramba. Eu acho que o Mike Brown deveria utilizar mais os dois juntos. É um ponto que eu acho que poderia ser mais explorado nesse pós-All-Star. Mas assim, a temporada do Knicks é muito boa. E é um time que chega muito forte pro playoff, cara.
Chega muito forte, principalmente por ter um ataque bem melhor, né, do que teve nos últimos anos. Em quarto lugar, eu vou de Boston Celtics. Eu vou de Boston Celtics em quarto lugar, uma posição acima, né, do que esteve na última edição. Celtics é um absurdo, né, cara? É o segundo melhor rating ofensivo da liga, o nono melhor rating defensivo, o terceiro melhor net rating. O que falta pro Celtics é um pace melhor. O Celtics tem o pior pace da liga, né? Um pace de 95.7. Mas é um time, cara, que vem entregando uma temporada incrível de 35 vitórias. É um time que venceu 6 dos últimos 7 jogos antes da pausa pro All-Star, tá? Tá jogando muito, cara. Tá jogando muito. O que é um problema nesse time do Celtics é a queda do time em bolas de 3. Apesar da bola de 3 ainda ser o carro-chefe do time do Celtics, o Celtics não é mais tão bom como foi temporada passada, né? O Celtics saiu de uma temporada que teve um aproveitamento de 53,6% para 3, a maior porcentagem da história da liga, para uma temporada de 46,5%, que é a quinta melhor marca da liga, mas assim, uma discrepância muito grande. E uma discrepância ainda maior é o aproveitamento do Celtics dentro do garrafão. O Celtics é o último, ocupa a última posição da liga em percentual de arremessos dentro do garrafão, apenas 40%. Qual que é o problema disso? Quando a bola de 3 não cai, que foi o caso contra o Knicks, por exemplo, que o Celtics tomou uma tunda de 22 pontos, quando a bola de 3 não cai, esse time do Celtics não tem alternativa. Não tem alternativa. Com a volta do Tatum, isso tende a melhorar? Sim. Mas ainda é preocupante pra caramba. Porque no playoff, fatalmente você vai ter uma noite onde a bola de 3 não vai cair. E com esse Celtics, uma noite dessa é certeza de derrota. É certeza de derrota. Entendeu? Então, eu gosto muito do que o Mazzulla tá fazendo. Eu acho o trabalho do Mazzulla incrível. Mas esse ponto me preocupa muito. Porque o Celtics não é mais tão bom nas bolas de 3 como era a temporada passada. E quando as bolas de 3 não caem num nível altíssimo, o Celtics normalmente perde. Tá? O Celtics normalmente perde ou tem que parir um bezerro pra vencer. Porque é um time que não é bom, assim, é péssimo explorando a curta distância. É péssimo. Então esse é um ponto que me preocupa bastante, especialmente chegando em pós-temporada. Então é um ponto a se atentar nesse time do Celtics. Mas fica em quarto lugar, campanha maravilhosa. Em terceiro lugar, não vai ter jeito. O OKC caiu. Acho que é a primeira vez que eu deixo o OKC fora da primeira colocação nessa temporada, né? E assim, não tem como não derrubar o OKC, gente. A verdade é que o OKC não é mais o time dominante que era no começo da temporada. Não é mais, né? Prova disso é que apesar de ter a maior quantidade de vitórias na temporada, 42, o time vai pro All-Star sem ter a melhor campanha. A melhor campanha é do Pistons, tá? E o Thunder é um time que tá tendo alguns problemas sérios nessa temporada. Apesar da campanha e do rating ofensivo e defensivo não mostrarem esses problemas, é um time que tem 42 vitórias. É um time que tem o quarto melhor rating ofensivo, tem o melhor rating defensivo da liga, tem o melhor net rating da liga. Você olha pra esses números e você fala, cara, o OKC é um absurdo. O OKC é uma máquina. Uma máquina. Como que esse time não é o melhor da liga? E eu te explico. O OKC não é o melhor time da liga porque é um time que, dentre vários problemas que o time tem, vários eu tô exagerando, mas dentre os problemas que o time tem, o maior deles é que o time não consegue ficar saudável, cara. Claro que, taticamente, o time tem questões. É um time que, cara, a bola de 3 do Thunder é zero confiável. É um ataque muito travado. Muito travado. E defensivamente o OKC, apesar de ainda ser uma máquina de turnovers, né, de novo lidera a liga em saldos de turnovers. Vai ser a terceira temporada seguida
que o OKC vai liderar a liga em turnovers, é um time que comete 4.5 turnovers a menos do que o adversário, apesar de ser uma máquina de forçar turnovers, apesar de ser um time que cuida muito bem da bola e tudo mais, e que protege bem o garrafão, cara, o OKC é um time que cede quase 5 bolas de 3 pro adversário no corner. Entendeu? É o maior número da liga. Nenhum time cede tantas bolas de 3 do corner pro adversário como o OKC. Nas derrotas, esse número sobe pra quase 6. Então é um time que cede muita bola de 3, especialmente no corner. Por quê? Porque a estratégia defensiva do OKC é proteger a média e curta distância e apostar que os adversários não vão ter alta conversão para 3. Essa é a estratégia defensiva do OKC. Uma estratégia boa, que temporada passada deu super certo, só que nessa temporada os caras estão acertando mais do que o comum, né? Então, tem suas questões, mas de longe a maior questão para Oklahoma, o maior problema para Oklahoma é lesão. Assim como o Denver não consegue ter os caras saudáveis por muito tempo, o OKC é a mesma coisa. J-Dub, Hartenstein, Caruso, os caras quase não jogaram essa temporada. O AJ Mitchell, cara, eu te desafio a me falar qual foi a última vez que você viu o AJ Mitchell jogar. E agora o Shea começou a machucar também. Até o Shea machucou. Sofreu a distensão abdominal. Tomara que ele volte já nessa próxima rodada, mas acho que não. Então, assim, você tem um time que tem questões ofensivas, que tem um problema na defesa, que é a questão dos arremessos no corner, e um time que não consegue ter os seus melhores jogadores saudáveis. Você conta nos dedos de uma mão a quantidade de jogos que o OKC fez com todo mundo saudável. Se é que teve algum jogo que o OKC fez com todo mundo saudável. Acho que teve o quê? 1 ou 2, se muito. Acho que no playoff o OKC vai ser o time a ser batido, vai entrar no playoff como time a ser batido, com certeza. Porque eu tenho a esperança de que nos playoffs o OKC vai estar com todo mundo disponível. Agora, se você me perguntar, Luiz, você tá mais confiante pra esse playoff do que tava pro do ano passado? Não. Eu tava bem mais confiante no ano passado do que nesse ano. E era pra ser o contrário, porque nesse ano é o OKC que já foi campeão, que já teve suas provações em pós-temporada. Só que pelas lesões e pelos problemas que eu identifico nesse time nos dois lados da quadra, eu não tô tão confiante. Por exemplo, hoje, OKC e Denver numa série, tô zero confiante no OKC. OKC e Spurs, certeza de derrota. Inclusive, San Antonio está na frente de Oklahoma. Pra mim, San Antonio fica na segunda colocação. Fica na segunda colocação. Tem menos vitórias, são 38 vitórias, mas é um time que, vendo jogar, me passa mais confiança. Principalmente porque os caras jogam, né? O Embiid, apesar dos problemas de lesão, ele tá ali. O Stephen Castle tá sempre jogando. Tá sempre jogando o Stephen Castle. Né? No caso do Oklahoma, foda, os caras não jogam, porra. E tem, obviamente, a questão de que no confronto direto, o San Antonio passou a pica no OKC sem dó. Então o San Antonio, pra mim, tá na frente do Oklahoma hoje, tá? É o 7º melhor rating ofensivo, o 3º melhor rating defensivo, tem o 5º melhor net rating, o 13º melhor pace, tá? San Antonio vai pro All-Star com a maior sequência de vitórias ativa na liga, são 6 vitórias seguidas. É um time que tem só 2 derrotas a menos tem só 2 derrotas a mais do que o OKC e tem a vantagem do confronto direto. Ou seja, existe um mundo onde San Antonio termina como seed 1. Se San Antonio empatar a campanha com o OKC, é seed 1 pelo confronto direto. Então, San Antonio é um time que pra mim hoje tá à frente, tá? San Antonio é um dos times que mais evoluiu em relação à temporada passada, tá? Defensivamente, por exemplo, é um time que tá sofrendo 5.4 pontos a menos por 100 posses de bola do que sofreu a temporada passada. Entendeu? É um time que hoje tem uma das melhores defesas de garrafão da liga.
cede pro adversário apenas 54,6% de aproveitamento no garrafão. É a quarta melhor marca da liga. Temporada passada, o Spurs teve só a 19ª melhor marca. Ou seja, uma evolução absurda. Uma evolução absurda. O problema desse Spurs, é um problema que o Oklahoma também tem, são as bolas de 3 convertidas. É um time que tem problemas com bolas de 3. Né? Por exemplo, o Castle é um cara de 28% para 3. Dylan Harper é um cara de 25%. No playoff, isso vai ser um problema. Porque os adversários vão simplesmente ignorar os dois no perímetro e dobrar no Embi, né? Dobrar num Champagne, dobrar num Devin Vassell. Entendeu? Isso no playoff vai ser algo explorado. Isso vai ser algo explorado. E o problema é que até o playoff, nem o Castle nem o Harper vão se tornar caras de 30, 35% para 3. Então é algo que o Spurs vai ter que lidar no playoff. É uma preocupação. Agora, em todo o resto, cara, San Antonio é muito bom, cara. É um time muito redondo. Muito redondo. E tem um dos maiores X-Factors da liga, que é o Wembanyama. Se você falar, Luiz, qual que é o X-Factor de maior impacto na liga hoje, num jogo? O cara que entra em quadra e, velho, faz a maior diferença. Cara, eu tô pra te falar que é o Embi, mano. O Jokic faz uma diferença bizarra em quadra? Óbvio que faz. O Shea, óbvio que faz. Luka, óbvio que faz. O Giannis, a mesma coisa. Mas, irmão, o impacto do Embi num jogo é uma coisa inacreditável. E a gente tá falando de um Embi que teve poucos jogos nessa temporada saudável e sem restrição de minutos, cara. A maioria dos jogos do Embi foram com restrição de minutos. E o impacto dele é inacreditável. Eu realmente tenho medo do que vai ser o Wembanyama saudável no playoff, mano. Vai ser uma coisa, assim, inacreditável. E San Antonio tem essa arma. Entendeu? Então, pra mim, San Antonio tá, sim, à frente do Thunder hoje. E pra mim é o segundo melhor time da liga, considerando, né, dia 18 de fevereiro. E o melhor time da NBA, aqui não tem discussão, é Detroit Pistons. Não tenho o que falar. Ah, Luiz, você acha que o Pistons no playoff vai ser tão bom quanto os Spurs e o OKC? Acho que não, acho que os dois, tanto o Spurs como o OKC, tem mais capacidade de ir longe no playoff do que Detroit. Principalmente pela falta de experiência de Detroit. Mas se bem que San Antonio também não tem experiência nenhuma. Mas enfim, eu acho que Spurs e Thunder são mais times. Mas olhando pra performance na temporada, cara, não tem como não colocar Detroit em primeiro lugar, gente. É a melhor campanha da liga, 40 vitórias e 13 derrotas. O time vai pro All-Star com uma sequência de 3 vitórias seguidas. É o 10º melhor rating ofensivo, apesar de ser um ataque com problemas de bolas de 3 e tal. Mas é o melhor rating ofensivo da liga. É o segundo melhor rating defensivo da liga, atrás apenas de OKC. É o segundo melhor net rating da liga, atrás apenas de OKC. Entendeu? É um time que, em média, consegue 4,6 oportunidades de arremesso a mais do que seus adversários. É um time que força 17,2 turnovers no adversário a cada 100 posses. Quando a Isaiah Stewart está em quadra, a Isaiah Stewart, que pra mim é candidataço a DPOY, inclusive é impressionante como isso vem sendo pouco falado. A discussão de DPOY tá só entre Chet e o Embi. Pra mim, o Stewart tá muito nessa disputa. E o número que defende esse posto do Stewart como postulante a DPOY é que com ele em quadra, os adversários têm um aproveitamento de só 42,7% no garrafão. Ele limitou os adversários a 88 de 206 dentro do garrafão. É a melhor marca de proteção de aro em 13 temporadas de dados de rastreamento para um jogador que defendeu pelo menos 200 arremessos perto da cesta. É um absurdo que o Isaiah Stewart está defendendo. Dentro da área restrita, Detroit supera os adversários por mais de 13 pontos. Então, assim... Ah, mas a bola de 3 de Detroit é ruim. De fato, é ruim. É ruim. Mas Detroit consegue compensar isso muito bem. Detroit tá me lembrando muito o OKC do ano passado, cara. Assim, eu vejo Detroit jogar,
É um puta flashback do ano passado, cara. É um puta flashback. Claro que o OKC do ano passado era melhor do que esse Detroit, tá? Era melhor. Mas o jeito de Detroit jogar e o jeito de Detroit ganhar me lembra muito o OKC do ano passado, cara. Me lembra muito, bicho. E não é à toa que eles estão dominando o leste. Dominando o leste, né? Então, pra mim, Detroit é o melhor time hoje. Repito, no playoff, eu confio mais em OKC, confio mais em San Antonio, confio mais em Denver. Mas hoje, e Power Ranking é momento, Power Ranking é regular. Pra mim, Detroit é o melhor time. Então, Detroit fecha esse Power Ranking na primeira colocação. E assim, eu encerro a edição de hoje do Power Ranking. Cara, hoje, te falar, hein? Pra quem reclama que eu não falo de todos os times, irmão, quase 2 horas. Falei de todos os times. Não tem como reclamar. Tem como reclamar. Então, ó, deixa o like pelo menos. Comenta se você concorda com o meu ranking, se você discorda, fica à vontade. Obrigado pela sua audiência por quase 2 horas aqui nessa quarta-feira. Obrigado por ter assistido. E tamo junto, gente. Tamo junto, fiquem bem. Mais tarde tem mais conteúdo saindo, então fica ligado, ativa a notificação. E obrigado. Beijo e tchau, galera. Valeu!